Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Nepomuceno. Eu comecei a criar conteúdo aqui para as redes sociais tem pouco tempo. Eu sou mamãe de dois, sou mamãe do Arik e da Maia. E se você quer acompanhar um pouquinho mais da nossa rotina e do nosso dia a dia, é só você me seguir no Instagram. E hoje eu vim compartilhar com vocês como que está sendo todo o nosso processo de recomeço. Recentemente a gente passou por um recomeço, a gente mudou de cidade, a gente recomeçou totalmente do zero, mudamos totalmente de profissão e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como tá sendo essa rotina pra gente, como tá sendo toda essa jornada nova pra gente e como eu posso te ajudar de uma certa forma. Muita coisa nova aconteceu desde que a gente se mudou. Em fevereiro agora vai fazer 4 meses que a gente se mudou de cidade. A gente tá morando atualmente na capital do Mato Grosso do Sul. Então assim, tem pouco tempo, a gente ainda está passando por toda a adaptação, por todo o processo, né, de recomeçar tudo novamente, mas tem sido tudo muito maravilhoso, tudo muito leve. A gente, coincidentemente, passamos por toda essa mudança, né, de cidade, justamente num período que eu tava passando por puerpério, gente. Inclusive, no meu último vídeo, eu mostrei pra vocês como que foi o meu relato de parto. Naquele último vídeo, meu bebezinho ainda tava bem pequenininho, agora ele já tá com 4 meses. Então, assim, juntou todo esse nosso recomeço com o meu puerpério, então assim, foi um processo um pouquinho difícil de uma certa forma, mas também tem sido muito leve. Mas de uma certa forma também, apesar de todas as dificuldades, apesar de todo esse recomeço, tem sido tudo muito leve, tá sendo tudo muito gostoso de se viver. Eu tô amando passar por todo esse processo de recomeçar tudo do zero, de conhecer uma cidade nova, tá sendo tudo muito leve pra gente. A gente tá absurdamente muito feliz com a decisão que a gente tomou. Recentemente, muita coisa nova vem acontecendo na nossa vida, muita novidade, muita coisa boa. Agora, nesse mês de fevereiro, meu marido vai entrar para a faculdade de Ciências da Computação, então tudo isso vai ser um processo novo pra gente, algo novo que a gente nunca tinha feito na nossa vida, principalmente para ele, então tá sendo tudo muito gostoso de se viver. E outra coisa também é que a gente tá passando por um novo processo de trabalho. Antes, na outra cidade onde a gente morava, a gente tinha uma empresa, então a gente tinha o nosso próprio negócio. Aqui a gente já mudou totalmente de rumo, de direção, a gente está procurando novos caminhos, novas direções. Então a gente também está passando por esse processo de mudança de trabalho e uma nova profissão. E o que levou a gente a ter nossos critérios de decisões para realmente bater o martelo e falar, não, a gente vai mudar de cidade mesmo, foi por diversos motivos, mas um deles foi basicamente qualidade de vida, principalmente para gente que tem filho, qualidade de vida, mais oportunidade, aqui tem muita oportunidade. No meu caso, um custo de vida mais baixo, menor. Então foram diversos motivos, mas basicamente os principais foram esses: qualidade de vida, novas oportunidades. Aqui tem muita oportunidade, cidade grande tem mais oportunidade do que interior, isso é fato, né? Então a gente estava em busca de todas essas coisas para melhorar, para poder se desenvolver mais, para poder crescer. A gente pensa muito no futuro, a gente pensa muito no longo prazo, então a gente toma decisões hoje já pensando no nosso futuro e principalmente no futuro dos nossos filhos. Então esses foram os critérios de decisões que fez com que a gente realmente decidisse tentar em um lugar novo, um lugar com mais oportunidade, com mais qualidade de vida, porque a gente já tá pensando lá na frente, já estamos pensando lá nos nossos filhos quando eles crescerem futuramente, e a gente também mais oportunidade pra gente. Sobre recomeçar, como recomeçar do zero, como de fato fazer isso dar certo na sua vida. Uma coisa que eu posso falar pra vocês é que o começo é difícil, realmente é difícil, não é fácil você tomar a decisão de recomeçar do zero em outro lugar, realmente não é uma decisão fácil, mas eu acredito que quando você decide deixar a sua vida antiga pra trás, Deus te proporciona com uma muito melhor. E quando a gente decide realmente começar do zero, a gente sente muito medo de errar, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de tomar decisões diferentes, de dar um passo em falso, vamos dizer assim, dá muita insegurança e também uma sensação de atraso, porque parece que todo mundo tá avançando e você tá tendo que recomeçar tudo do zero, você meio que tá dando passos para trás, né? Então eu entendo todos esses sentimentos, muita gente pensa dessa forma, realmente esse medo, ele é real, ele dá medo mesmo, mas eu quero te falar que você não precisa ter esse medo. No começo, realmente as coisas são bem difíceis mesmo,
O caminho, ele tende a começar difícil, mas depois ele vai facilitando, ele vai melhorando, depois você vai se adaptando, você acaba se acostumando com a sua nova vida e parece que a antiga você nem se lembra mais. É a mesma coisa quando a gente tem filho, a gente não consegue nem se lembrar da vida que a gente teve antes deles, e é basicamente exatamente da mesma forma, porque você começa a construir o seu novo caminho, você começa a tomar decisões melhores, você começa a realmente pensar no seu futuro, no agora que você está vivendo. Então, se você tem todas essas inseguranças, simplesmente não tenha. Eu sei que é muito fácil para mim estar na posição que eu estou, falar para vocês, não ter medo, mas é normal, é absolutamente normal. Quando a gente decide tomar a decisão de recomeçar, é tudo muito inseguro, né? A gente tem um medo de errar. No nosso caso e na nossa realidade, a gente foi absolutamente muito privilegiado, a gente teve muita ajuda mesmo. Então, assim, eu posso falar que o nosso caminho aqui para começar do zero foi fácil, porque a gente teve muita ajuda. Então, a gente teve esse ponto positivo, né? A gente teve muita ajuda, a gente teve muito apoio. Eu acho que isso, de uma certa forma, facilitou o nosso caminho aqui, porque se a gente não tivesse tido a ajuda que a gente teve, tudo poderia ter sido muito mais difícil. E como eu tinha falado para vocês, a gente também tá passando por um processo novo de trabalho. A gente começou a trabalhar com marketing digital, com a criação de conteúdo, tanto aqui para o YouTube quanto para outras redes, mas principalmente o mercado de afiliados, o mercado da infoprodução. Então a gente está trabalhando com grandes marcas, como por exemplo Shopee, Mercado Livre, Amazon. A gente também está vendendo infoprodutos aqui na internet, e-book, mentoria, curso. A gente está passando por todo esse processo também de um novo trabalho, né, de uma nova profissão. Eu realmente encaro isso como uma profissão, porque é o que vai fazer a gente chegar muito longe, é o que vai fazer a gente crescer. Eu realmente chamo de profissão, para mim é uma profissão, eu levo muito a sério, eu levo realmente como se fosse um trabalho mesmo, porque de fato é. A gente entrou para esse caminho aí do mercado digital, vem dando muito certo. Inclusive, se vocês quiserem que eu me aprofunde mais nesse assunto, que eu faça outros vídeos relacionados a esse assunto, vocês podem estar comentando, podem estar me pedindo, que eu vou estar ajudando vocês, eu quero muito ajudar vocês. Esse daqui foi o nosso faturamento desse mês de janeiro, tanto com a Shopee, com o Mercado Livre, com os infoprodutos que a gente vende. A gente está se destacando melhor nesse trabalho, a gente está realmente melhorando. Mês passado a gente fez um valor menor, esse mês a gente já conseguiu subir um pouquinho mais e de pouquinho em pouquinho a gente está escalando os nossos resultados. Se você está pensando em recomeçar do zero, se você tem essa pulguinha atrás da sua orelha, porque foi exatamente o que aconteceu comigo, eu não estava feliz na situação que eu estava, por mais que eu já estava conquistando muitas coisas na outra cidade onde eu morava. Eu realmente estava subindo de nível na minha vida, a gente estava conquistando muitas coisas, e eu acho que era exatamente esse motivo que fazia a gente ter um pé atrás com recomeçar do zero, porque a gente pensava, poxa, a gente já está construindo toda a nossa vida aqui para a gente largar tudo e recomeçar do zero, o que foi um pensamento muito limitante, né? A gente estava de uma certa forma na nossa zona de conforto, a gente estava confortável, então a gente não queria abandonar tudo para poder recomeçar do zero, mas hoje em dia, na posição que eu estou, eu posso falar para vocês com toda certeza, com 100% de certeza, que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Se fosse para mim passar por todo o processo que a gente passou, desde o ano passado até agora, eu passaria por tudo novamente, porque realmente foi uma decisão que ajudou a gente a crescer, ajudou a gente a expandir a nossa bolha, ajudou a gente a sair do conforto que a gente estava, porque a gente estava muito confortável na situação que a gente estava. E toda essa decisão ajudou a gente a subir de nível. A gente literalmente subiu de nível, estamos melhorando 100% como pessoa, estamos tomando decisões melhores baseadas no futuro que a gente quer para os nossos filhos e para a nossa própria vida. Então foi de longe a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não tô falando para vocês que é fácil, muito pelo contrário, é muito difícil, realmente não é uma decisão fácil, simplesmente largar tudo da noite pro dia e você ir para um lugar novo, recomeçar tudo do zero, é difícil, não é fácil, mas eu acho que se você tiver uma mentalidade muito boa e encarar realmente o processo, encarar aquilo como um processo, como algo que vai fazer você evoluir de nível e subir o nível da sua vida, o seu caminho vai se tornar muito mais fácil. E isso vai para absolutamente tudo na nossa vida mesmo. Porque muitas das vezes a gente fica, de uma certa forma, confortável com uma situação e pra gente aquilo ali tá bom, porque a gente não consegue ter uma visão de como
de como que seria se a gente saísse da nossa bolha. A gente não consegue enxergar dessa forma, porque no lugar que a gente está ocupando, a gente de uma certa forma está confortável, então tá tudo bem. E é aí que mora o problema. É exatamente aí que tá o problema. Você fica confortável com uma certa situação, independente, qualquer situação da vida, você fica, de uma certa forma, preso ali, confortável numa situação, e isso te limita você para que você expanda a sua visão, para que você olhe para novos horizontes, e isso te impede de crescer, de evoluir de nível. Ficar no cômodo, ficar no confortável é bom, é muito bom você estar ali confortável e você tá na sua zona de conforto, realmente é muito bom. Mas quando você decide sair da sua bolha, quando você decide dar um passo a mais na sua vida, o começo, que é o processo, ele vai ser difícil. Ele vai ser muito difícil. Mas no longo prazo, você pode ter certeza que se você tiver uma visão de futuro e você pensar lá na frente, todo esse processo que você vai estar passando no momento, ele vai servir como se fosse uma ponte para o caminho que você quer ter no seu futuro. Então tem várias situações na nossa vida que a gente olha, a gente enxerga e a gente não consegue pensar no longo prazo. Porque eu sei que é difícil você pensar no futuro, você tomar decisões hoje pensando no seu futuro. Mas basicamente a vida é sobre isso. A decisão que a gente toma hoje, o caminho que a gente escolhe percorrer hoje é o que vai refletir lá na frente. É o que realmente vai refletir lá no nosso futuro. Então pensem muito nisso, tomem decisões pensando no seu futuro. Se você precisar, por algum motivo, sair da sua zona de conforto, saia. É esse o conselho que eu tenho para dar para você. Simplesmente saia, não fique no cômodo, não fique confortável. Ficar no confortável, ele de uma certa forma pode ser bom, mas ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Você fica literalmente limitado, você tá ali no conforto, no comodismo, naquela sua bolinha e você tá limitado. Você simplesmente fica limitado a tomar decisões melhores, porque para você acha que tá tudo certo, que tá tudo bem, mas na verdade não tá. E a nossa experiência de vida, tendo tomado essa decisão de sair do nosso conforto e realmente ir para um lugar novo, tem sido a melhor experiência que eu tô vivendo na minha vida. Tem realmente sido o que eu precisava. Eu precisava disso. Eu precisava disso para mim expandir a minha visão, para mim começar a enxergar outros mundos e começar a enxergar coisas que estão além da minha visão, porque até então tinha muita coisa que eu não enxergava. Como, por um exemplo, esse nosso novo trabalho, né, que é do marketing digital, mercado digital, trabalhar com a internet. Nunca na minha vida que eu tinha pensado nisso, a ponto de realmente falar, não, eu vou encarar isso como um trabalho e eu vou ir firme nisso, porque eu quero realmente fazer isso dar certo. Eu não tinha essa visão. E eu precisei passar por tudo que eu passei para mim realmente ter para realmente virar uma chavinha na minha cabeça e eu perceber que era exatamente isso que eu queria fazer. Porque eu simplesmente tô amando fazer o que eu tô fazendo, eu tô amando ensinar, eu tô amando aprender tudo que eu tô aprendendo. Eu tô estudando muito sobre vendas na internet, sobre como realmente se destacar vendendo infoprodutos na internet e também produtos físicos, e cada dia que passa eu tô melhorando mais nisso, cada dia que passa eu tô realmente melhorando os meus resultados, escalando os meus resultados, e isso pra mim é uma felicidade muito grande, porque eu tô conseguindo extrair o máximo de mim e eu tô conseguindo me desenvolver de uma forma que antes, quando eu tava na minha bolha, quando eu tava limitada, eu não conseguia enxergar, eu simplesmente não conseguia ver. E agora eu tô simplesmente melhorando cada dia, eu tô 1% melhor do que ontem, literalmente. Eu estou adquirindo muito mais conhecimento, o que antes eu não conseguia fazer porque eu estava limitada e eu não enxergava além da minha capacidade, então eu não acreditava que eu era capaz de fazer, e eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado, eu tenha realmente ajudado você a enxergar que você tem capacidade para tomar decisões melhores, que você tem total capacidade para sair da sua zona de conforto, que realmente você tem essa capacidade para você melhorar de vida e para você tomar decisões pensando no seu futuro. Então eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado com pelo menos um pouquinho. Esse vídeo te ajude a tomar decisões melhores. E se você quer saber um pouquinho mais do meu trabalho com a internet, como que tá sendo para mim toda essa mudança, como que eu estou fazendo, se você quer dicas de como entrar para esse mercado, de como realmente fazer isso dar certo, é só você comentar aqui ou você pedir para mim, que eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesses temas. Eu vou postar bastante coisa aqui para vocês relacionada a esse assunto, porque eu quero passar o meu conhecimento para vocês, eu quero realmente de fato ensinar
tudo que eu venho aprendendo nesses últimos meses. E se você quer acompanhar mais da nossa rotina, é só você me seguir aqui no Instagram. Lá eu posto muito sobre desenvolvimento pessoal, a nossa rotina do dia a dia, todos os meus estudos, eu mostro também os meus resultados e como que tá sendo todo o meu passo a passo, porque a cada dia que passa a gente tá realmente melhorando e eu quero de uma certa forma documentar como que tá sendo esse início pra mim, como que a gente tá de fato fazendo. Então acompanha a gente, eu tô postando muita coisa legal por lá. Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo.